Agora vamos de ao vivo pela internet. Vamos conversar com o matemático Jefferson Leite. Olá, professor. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o dia. Que bom. Com o professor, nós vamos falar sobre a expectativa por uma segunda onda de contágio pelo novo coronavírus aqui no estado do Piauí. Professor, nós podemos dizer que nós já estamos vivenciando essa segunda onda de contágio? Certamente, Lívia. Nós certamente já estamos nessa segunda onda. A gente, às vezes, tem uma falsa sensação por conta do que a gente vê necessariamente ao nosso redor, mas observe, por exemplo, que o Brasil já está batendo os recordes. Sim. Recordes ruins de número de mortes. Já a nossa primeira onda no Brasil teve mais de 1.000 mortes, nós já chegamos nesse nível, a nível de Brasil. Tivemos aí a época eleitoral, que foi muito complicada, as festas de fim de ano, que certamente tem consequências agora para esse período. Sim. Professor, olhando para todas essas características de como nós estamos administrando a pandemia em território piauiense e também, é claro, observando os dados matemáticos, essa segunda onda deve ser mais agressiva do que a primeira? Olha, a nossa expectativa é que sim, porque nós tivemos uma primeira onda caracterizada essencialmente com isolamento social e em alguns momentos até lockdowns. Sim. E observe que agora, essa segunda onda, durante todo esse período, nós não fizemos isso, né? Não tinha mais condição de fazer isso, vamos dizer assim. Então, nós temos agora um início de segunda onda, sem vacina, em que não tivemos os chamados lockdowns, que a gente tentou fazer aqui, pelo menos de forma parcial em Teresina. Então, certamente, a expectativa, que a gente espera que não aconteça, a gente espera que as pessoas estejam mais conscientes com relação ao uso de máscaras, a questão da higiene, mas olhando para as características da primeira e vendo o que a gente fez de lá para cá na segunda, certamente a expectativa é que a segunda seja maior. Professor Jefferson, olhando também, é claro, pensando em um cenário ideal da nossa saúde pública aqui no estado do Piauí, quando que nós poderemos ter, de certa forma, segurança e um controle desta pandemia quando a vacina tiver já um grande acesso à nossa população? Olhando, é claro, para essa questão de um ambiente ideal, quando que nós poderemos ver na prática os resultados dessa vacina contra a pandemia aqui no território piauiense, professor? Olha, em geral, uma conta que a gente costuma tentar fazer, porque em geral a gente tem que imunizar principalmente aquele pessoal do grupo de risco. Sim. Então, se nós vacinarmos 10% da população, que é justamente a questão dos idosos com comorbidades e tudo mais, a gente teria uma imunidade em cerca de 2 meses depois. Porém, observando a velocidade que nós estamos vendo de distribuição, inclusive de vacinação, a gente acredita que essa questão da imunização esperada, por exemplo, que o governador acabou de falar, que 25% da população deve estar vacinada até abril, então é razoável que a partir de abril a gente conte aí de 3 a 4 meses para frente, para que essencialmente esses 25% estejam imunizados e a gente consiga controlar o vírus. Mas, quando a gente olha isso num aspecto matemático, na frieza dos números, vamos dizer assim, a gente provavelmente vai conviver ainda com essa questão de uso de máscaras, com os perigos que a gente deve ter, com os cuidados que a gente deve ter do meio do ano para frente. A gente, com certeza, ainda não vai conseguir passar por tudo isso despreocupado, sem usar máscaras e tudo mais. Professor, nós ainda temos, de certa forma, um agravante, porque o Brasil já começa a ter contato com uma nova variante do novo coronavírus, que é considerado pelos pesquisadores como mais contagiosa. Isso também deve afetar e, é claro, influenciar na agressividade da segunda onda da pandemia em território piauiense, não é isso? Olha, certamente, eu não sou infectologista nem nada, mas uma das características que a gente tem fundamentais dessa nova cepa chamada é que ela espalha muito mais rápido do que a primeira. Até 50% a mais, professor. É o que dizem os especialistas. Oi? Até 50% mais contagiosa do que a primeira, é o que dizem os especialistas. Exatamente. Espalha muito mais rápido, que a gente chama em matemática de um coeficiente de difusão, ou seja, ela difunde, ela espalha muito mais rápido. Então, certamente, se você tem uma nova cepa e essa nova cepa espalha muito mais rápido, certamente a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas sendo contaminadas. Então, quanto mais rápido a gente consiga vacinar, mais razoável da gente conseguir parar um pouco ou frear um pouco essa doença. Uma das coisas que a gente não sabe é se essa vacina, agora que está começando a ser distribuída, se ela é eficaz para essa nova cepa. Alguns estudos dizem que sim. Se sim, a gente continua tendo os cuidados com a velocidade. Se não, a gente tem que ficar torcendo muito para que
a consciência das pessoas, que até agora foi fundamental, principalmente aqui no Piauí, que a gente conseguiu, de certa forma, controlar o espalhamento da doença. A gente espera que as pessoas se conscientizem mais, porque é algo sem precedentes, né? A gente nunca passou e certamente essa nova cepa pode ser um problema muito grande para a gente. Ok, professor Jefferson, muito obrigado pela sua participação, sempre muito atencioso com nossas equipes de reportagem. Até o nosso próximo encontro, viu? Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Jefferson. Boa tarde mais uma vez.